Não tentarás o Senhor teu Deus, o limite da fé e o risco do orgulho espiritual. Fé não é ousadia irresponsável. É obediência. 1. A tentação de pular do pináculo. O perigo da fé mal compreendida. Quantas vezes já ouvimos histórias inspiradoras de pessoas que fizeram grandes milagres porque confiaram cegamente em Deus? Ou frases do tipo: se Deus quiser, nada nos acontecerá mesmo quando corremos riscos desnecessários. Essa ideia de fé, que abraça a ousadia extrema, a ponto de desafiar os limites da razão e da obediência a Deus, é um caminho perigoso. Na Bíblia, no livro de Mateus 4, 5-7, encontramos uma das cenas mais emblemáticas que nos alertam contra essa prática. Jesus é levado ao pináculo do templo e Satanás o tenta se lançar, dizendo que Deus enviaria seus anjos para protegê-lo. Mas Jesus responde firme: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Este momento revela um ensinamento essencial. A fé verdadeira não se baseia em testar ou pressionar Deus, mas sim em confiar obedecendo aos seus caminhos. Essa tentação de pular do pináculo é a metáfora perfeita para o orgulho espiritual. Quando o homem acha que pode provocar Deus para que realize milagres a seu favor. É como se a pessoa dissesse: vou desafiar as regras, fazer algo perigoso e depois contar com Deus para me livrar. Esse tipo de atitude não é fé, é presunção. A fé genuína anda de mãos dadas com a humildade e o respeito às diretrizes divinas, não com a temeridade e o orgulho. Muitos cristãos caem nessa armadilha, confundindo coragem com imprudência, confiança com arrogância, e o resultado quase sempre é doloroso. 2. Fé não é ousadia irresponsável. O equilíbrio entre confiança e obediência. A frase fé não é ousadia irresponsável, é obediência. É o verdadeiro norte para quem deseja crescer espiritualmente, sem cair nas armadilhas do orgulho. Quando Jesus rejeita a proposta de Satanás, ele não está rejeitando a proteção de Deus, mas está reafirmando que a fé verdadeira não busca atalhos ou provocações. A fé é um ato de submissão à vontade divina, não é um jogo do teste de limites com Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de fé que passaram longe da imprudência. Abraão confiou em Deus quando recebeu a promessa de um filho, mas não desobedeceu às ordens divinas. Ele não tentou acelerar o plano divino. Moisés liderou o povo no deserto, mas não entrou na terra prometida por causa de sua desobediência, menos mesmo tendo muita fé. Ele pagou o preço por ultrapassar os limites de Deus. Isso mostra que fé e obediência são inseparáveis. A fé verdadeira respeita os limites estabelecidos por Deus e não os ultrapassa em nome de uma confiança mal interpretada. 3. O orgulho espiritual como obstáculo na vida do cristão. Quando alguém decide testar Deus, geralmente está agindo movido por um tipo de orgulho espiritual. É a ideia errada de que, por ser muito espiritual ou temente a Deus, a pessoa pode desafiar o natural, as normas e as regras divinas, acreditando que Deus será obrigado a agir miraculosamente para protegê-la ou abençoá-la. Esse tipo de atitude revela um coração que não se colocou verdadeiramente em submissão, mas que quer forçar a mão de Deus para atender seus próprios desejos e vontades. O orgulho espiritual é um inimigo sutil. Ele se disfarça de fé e ousadia, mas na verdade separa a pessoa do propósito de Deus. Esse orgulho gera uma fé falsa, que acaba se revelando inútil quando as consequências da imprudência aparecem. Deus não é garoto propaganda para sermos usados em demonstrações públicas de poder, nem um objeto para nossos testes pessoais. A verdadeira fé é construída no silêncio da obediência, no respeito aos tempos de Deus e no discernimento que vem do Espírito Santo. 4. O caminho da obediência.
Confiança que honra a Deus. Para evitar cair na armadilha da tentação de testar Deus, o caminho é um só: obediência consciente. Isso significa que confiar em Deus não é ignorar os sinais, os limites ou o senso comum. É, ao contrário, buscar a orientação divina para cada passo, respeitando a palavra e vivendo em comunhão com Ele, Jesus. Mesmo sendo Deus encarnado, nos deu o maior exemplo de submissão ao dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. Na prática, isso significa que, quando estamos diante de decisões arriscadas ou desafios, devemos orar, buscar conselho sábio, estudar a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Não é um atrevimento sair por aí tentando milagres, mas sim um exercício de fé que caminha junto com a prudência. Muitas vezes, Deus nos protege justamente porque respeitamos os seus limites e demonstramos que nossa fé é fruto de um coração humilde e sincero. 5. Conclusão. A fé que honra a Deus é a que vem da obediência e da humildade. Em resumo, o convite do Evangelho para não tentar o Senhor teu Deus é um convite à fé verdadeira, que não se confunde com orgulho espiritual ou imprudência. A fé que agrada a Deus é aquela que se manifesta na obediência e na confiança em sua soberania, não na tentativa de forçar ou manipular o sobrenatural. O limite da fé é o respeito aos princípios divinos e a entrega plena, mesmo quando o caminho é difícil e a solução humana parece incerta. Que possamos aprender a diferenciar coragem de presunção, ousadia de irresponsabilidade. Que nossa fé não seja um teste para Deus, mas uma resposta sincera de amor, obediência e humildade. E assim, verdadeiramente, seremos fortalecidos e guardados pelo Senhor. Não por termos testado sua proteção, mas porque caminhamos fiéis dentro dos seus planos.